duplamente microfonada. Vamos dar as boas-vindas a todas, dar as boas-vindas a todos para um encontro que para nós é extremamente especial. Sem sombra de dúvida, no mês de julho fariam 10 anos que recibimos por primeira vez ao Geshe Lobsang Negi nesta casa, quando deu um retiro internacional, um retiro extremamente importante para muitos de nós, transformador para muitos de nós. Ainda guardo 2 ou 3 exemplos concretos que termino usando, às vezes não dou os créditos dos direitos autorais, mas termino usando nas minhas aulas porque são extremamente reveladores. Mas é importante, não é certo, que saibam que Geshe Lobsang Negi está aqui em virtude da generosidade da Tibet House e em especial do representante de sua santidade, o Dalai Lama, que temos a alegria de ter aqui nesta sala, o senhor Jigme Tsering. Também está nesta sala o consultor para o C-Learning, que é um programa da Emory University, e é representante também para a América Latina, que é Tsewan Punso. Muito obrigada por estar, não é certo, conosco. E fazem parte também dos agradecimentos que temos que fazer a Jani Pili, que é nossa tradutora amor, sem sombra de dúvida, nossa tradutora amor, que com imensa alegria sempre nos está acompanhando. A doutora Elisa Kosasa, que foi diretora da primeira gestão da Tibet House, que deu também o impulso inicial aos trabalhos de difusão e da preservação da cultura tibetana, não apenas no Brasil, mas também, não é certo, no mundo. Entendemos que as culturas não são improvisações que se criam de um dia para outro. As culturas nascem de centúrias, de milênios, de pensadores, logicamente, não é certo, de artistas, de ativistas, e no caso de o Tibete, de praticantes. Então, estamos falando de algo que não tem pouca monta. São milênios de gestação para que possamos ter uma cultura, não é certo, com o refinamento, com a sensibilidade que nos oferece a cultura tibetana. Então, só para poder dar início, e que obviamente alguns de vocês já lembrem, o Geshe Lobsang Negi, que é doutor, é diretor executivo do Centro for Contemplative Science and Compassion Basic Ethics, professor de pedagogia do Departamento de Religião na Emory University, desenvolveu o protocolo CBCT, Cognitive Based Compassion Training. Sua pesquisa interdisciplinar se concentra no relacionamento entre estados mentais, emocionais e o bem-estar físico, social, igualmente. Tendo sido monge budista de tradição tibetana, ele está à frente da Emory Tibet Science Initiative, recebeu o título de Geshe Larampa, é a máxima titulação dentro da formação monástica das tradições tibetanas, depois de completar seus estudos do Drepung Loseng Monastery. PhD pela Emory University, fundador e diretor espiritual do Drepung Loseng Monastery em Atlanta, nos Estados Unidos. Sem sombra de dúvida, hoje, os diferentes acessos que temos por vias tecnológicas nos permitem ter também acesso à longa trajetória, apesar de sua juventude, a longa trajetória do Geshe Lobsang. Muito bem-vindo, imensa gratidão por estar aqui conosco, para oferecer sua experiência, seus conhecimentos, mas fundamentalmente sua presença.
a gente acredita nas qualidades que as presenças oferecem a cada um de nós. Obrigada. Thank you so much, Dr. Beatrice. I was nodding, not that I understood Português. Ele não entende português, mas eu não pude falar ao mesmo tempo porque o microfone era o mesmo, então depois eu vou traduzir para ele. But I guessed some of the things that you would say, and particularly a little bit about my introduction. Thank you for the generous introduction that I certainly understood. Ele não entendeu bem, mas ele sabe que foi uma apresentação bastante generosa, ele agradece bastante. Eu vou traduzir depois, tudo direitinho. So first of all, I'd like to express my deep gratitude to be here at the Pilares for Professor Leah Diskin to inviting me, but also I want to express my gratitude to Honorable Representative Jingmela, His Holiness's representative here at Tibet House in Brazil and at Tibet House, but also I'm very happy that the former representative of His Holiness here in Latin America, John Pintola, is joining us this evening. Ele quer expressar uma imensa gratidão pelo convite da professora Leah Diskin aqui da Palavra Atena. Ele também está muito feliz de ter o Jimmy lá, aqui representante de Sua Santidade Dalai Lama, diretor do Tibet House Brasil, representante da América Latina. E também nós temos hoje aqui presentes o representante anterior de Sua Santidade aqui para a América Latina, que é o Tseu Ampuntsu. And this is not my first visit here. I have been here several times in the past, but it's always such an honor to be here. I know that what an incredible work the Pilares does here, and at the same time, how important work the Tibet House is doing to represent the Tibet's sacred culture and tradition here in Brazil. Essa não é a primeira vez que ele visita o Brasil, ele já esteve aqui muitas vezes no passado, ele sabe do incrível trabalho que a Palas Atena faz aqui no Brasil, ele agradece muito, e também o trabalho que a Tibet House faz aqui no Brasil, para promover a cultura e preservar a cultura tibetana aqui no Brasil. Então, ele agradece muito. And of course, it's wonderful to see some familiar faces. Here's Elisa, Dr. Elisa, and others. This evening, I'm going to talk a little bit on the theme of secular ethics. Então, ele também fica feliz de ver pessoas conhecidas como a Elisa, por exemplo, ele fica muito feliz de encontrar também. E hoje, o tema de hoje é especificamente a ética secular. How many of you actually have heard about this program called Secular Ethics? Quantos de vocês ouviram falar sobre esse programa chamado Ética Secular? And I know that we have online participants, friends. We will not be able to see you, but it looks like in the in-person audience, there are quite a few of you that you are familiar with. But I will say a few words about secular ethics first, but then we can focus on how to promote secular ethics. Então, a gente sabe que vocês estão aqui no Zoom, a gente não está conseguindo ver vocês, mas a gente sabe que tem muitas pessoas no Zoom aqui quem está presente, muitas pessoas conhecem já ouviram falar sobre ética secular, mas ainda assim ele vai explorar um pouquinho melhor esse tema da ética secular. So, first of all, to speak about secular ethics, I think that we need to take a moment to really reflect on the work of His Holiness the Dalai Lama. Então, para falar de ética secular, nós precisamos começar refletindo um pouquinho sobre o trabalho de Sua Santidade Dalai Lama. For the last over 40 years, His Holiness the Dalai Lama has tirelessly focused on how to promote well-being, how to ensure that we have continued flourishing in this small planet called Earth.
Então, nos últimos 40 anos, Sua Santidade tem trabalhado incansavelmente ensinando como que nós podemos promover o bem-estar geral, como é que nós podemos continuar florescendo nesse pequeno planeta que nós chamamos de Terra. Of course, His Holiness has done so many things, it would be hard to really, even to summarize his accomplishment or his focuses in life. But we can summarize his work by focusing on what's called the 4 main commitments of His Holiness. Sua Santidade tem feito tantas coisas que seria muito difícil tentar resumir todas as realizações que ele já atingiu e conseguiu na vida dele inteira, né? Mas a gente poderia tentar resumir um pouquinho, falando sobre os 4 principais compromissos de Sua Santidade Dalai Lama. And the first of these 4 commitments is about promoting basic human values. Então, o primeiro desses compromissos é promover os valores básicos humanos. Basic human values like kindness, compassion, forgiveness. Now, these are the fundamental human values without which humanity really cannot survive. Esses valores básicos humanos, sem os quais a humanidade não sobreviveria, de fato, seria bondade, compaixão, perdão, são valores básicos humanos. Of course, for the human flourishing, for their happiness, for us, we do rely on material or the physical resources, but more so than that, it becomes clear that our inner resources are so important for our well-being. É claro que para o florescimento humano nós dependemos de recursos materiais, de recursos físicos. Mas mais do que isso, para realmente florescer, nós dependemos dos nossos recursos internos. In the late 90s, His Holiness wrote a book called Ethics for the New Millennium. This was basically a book guiding us how we can make this 21st century, or not just 21st century, actually the 3rd millennium, the millennium for peace and well-being and the growth, happiness. Então, nos anos 90, Sua Santidade escreveu um livro chamado Ética para um Novo Milênio, que era, na verdade, um guia para o terceiro milênio, né? Não só para o século XX, mas para o terceiro milênio, sobre como que nós podemos como é que nós podemos transformar esse próximo milênio num milênio de paz, de bem-estar, de felicidade. This is where he proposed that we need a new way, a new approach to living our lives in an ethical way, but ethics not derived from necessarily one particular religion or religions, period, but rather an approach that is grounded in universal values, basic human values are the universal values. Então, ele propõe nesse livro que nós precisamos de uma nova abordagem, de trazer a ética, mas não uma ética derivada de uma religião específica, né? Mas uma abordagem enraizada nos valores universais, que não pertencem necessariamente a uma religião específica. So, when we think about the secular ethics or the way of living, way of our decision making, or the responding to the needs in life that is grounded in more basic human values, this is where we can see really how as individuals we will be healthier and more at peace, but also how we can see our interpersonal relations that will be more harmonious, more healthy, but also when we come from a place of
this fundamental or the more basic goodness, the kindness, compassion, that we can also contribute to the larger community of the world. Então, quando nós pensamos nessa forma de ética secular, como uma forma de viver, de tomar decisões, de responder às necessidades do mundo, com base nos valores éticos fundamentais, nós vemos que individualmente nós nos sentimos mais felizes, nós temos uma vida mais saudável, mas não só individualmente, também nas relações, nós estabelecemos relações mais saudáveis, mais amorosas, mais felizes, e com base nesses valores que têm relação com a nossa bondade natural, básica, né? Nós podemos também contribuir para uma comunidade mais feliz, para um mundo mais feliz. So, in this book, His Holiness calls for a spiritual revolution, not religious, but spiritual revolution. Nesse livro, o Dalai Lama pede, né, ele proclama uma revolução espiritual, não uma revolução religiosa, mas uma revolução espiritual. He says specifically, not a revolution for technological revolution or the industrial revolution, religious revolution and so forth, but spiritual, because we have seen in the 21st century, how the industrial revolution and the technological revolution, maybe in this religious revolution and so forth, have in some ways fallen short in ensuring the quality of life for us. Então, ele fala, especificamente nesse livro, que nós precisamos realmente de uma revolução espiritual, não uma revolução tecnológica, uma revolução industrial, uma revolução religiosa. Na verdade, o que nós vimos no século XXI é que essas revoluções elas não conseguiram melhorar a nossa qualidade de vida. By spiritual, he means these basic human values, not like beliefs or anything religious, sort of narrowly religious-based values, but rather more basic human values like kindness, compassion, tolerance, respect for each other. Então, quando ele fala de espiritual, ele se refere não a uma revolução religiosa estreita, uma visão estreita, né? Mas com base nesses valores básicos de bondade amorosa, de compaixão, de tolerância, de respeito mútuo. So, externally, through the Industrial Revolution and Technological Revolution, we have made a huge progress. As a humanity, we have made a tremendous progress, and the kind of quality of life in many ways have improved a lot, compared to probably several centuries ago. Então, externamente, as revoluções industrial, tecnológica, tudo que foi criado a partir da indústria e tecnologia, eles contribuíram imensamente para o progresso da humanidade externamente e também para a qualidade de vida comparada aos séculos anteriores. But despite our scientific and technological advancement and the benefit that comes with that, are we today at a place where we can say that life is really wonderful, or are we still struggling with many of the problems? Então, apesar de todos esses benefícios que os avanços tecnológicos e industriais trouxeram para a humanidade, nós podemos dizer neste momento que a nossa vida é maravilhosa, que nós conseguimos lidar com muitos dos problemas que a gente já tinha, ou a gente continua lutando ainda com muitos dos problemas que nós tínhamos. If you look around mental health issues, for example, despite the progress we have made, you see that how much mental health issues even children are facing today. Então, por exemplo, a questão da saúde mental, né? Apesar de todo o progresso que nós tivemos, industrialmente, tecnologicamente, nós estamos enfrentando uma quantidade enorme de problemas relacionados à saúde mental, inclusive de crianças.
momento. It looks like even more materially advanced countries, it seems like this mental health issues are even more, exaggerated. Parece que nos países onde se obteve um grande avanço do ponto de vista material, parece que as questões de saúde mental são ainda mais acentuadas. If you think about how early the children are facing like depression, for example, even suicides, right? I mean, this is something probably not, it's unheard of probably 50, 60, 70 years ago. So today you are seeing that even young children, like as young as 7 years, attempting to commit suicide and like that. Depression, anxiety, and these are quite epidemic, quite an epidemic, and among the grown-ups also, problem with the loneliness, the burnout, particularly in professions like teaching, that among teachers, among the healthcare providers. This is very kind of concerning conditions that people are facing. Então, as crianças, a gente tem ouvido, né, casos de crianças muito pequenininhas, assim, até 7 anos, assim, com sintomas de depressão, de ansiedade, cometendo suicídio, né? Isso não se ouvia falar disso há 50, 60, 70 anos atrás. Isso é novo e é muito comum, está ficando cada vez mais comum. É como se fosse uma epidemia, na verdade, de doenças mentais, né? E não só crianças, mas adultos também. A gente ouve falar muito de burnout, de depressão, entre professores, profissionais de saúde. Nós estamos vivendo uma epidemia dessas questões. Also, when you look at a larger scale, for example, what are we doing to this earth? Like the climate change, the global warming. This is a real issue, right? How we are seeing that each year it seems like the temperature gets hotter and hotter. The weather patterns that's changing. There are droughts, or other places just flooding, and at sea levels rising. That as they predict by 2050, there will be many more millions of this what they call the climate refugees, right? This is a very real issue. E se a gente pensar também numa escala maior, o que está acontecendo com o planeta em termos de mudanças climáticas, isso é uma questão realmente muito séria, né? As temperaturas aumentando cada vez mais, alterações de padrões climáticos, então regiões tem uma grande seca, outras que tem enchente, o nível do mar subindo. Então são questões que vão se tornar mais comuns. Se diz que em 2050 nós vamos ter muitos refugiados climáticos. Então é uma questão realmente muito séria também. So it's becoming very clear that we need to pay attention to these inner values. Not that the external progress is to be blamed, not at all. External progress, we do need it. But when we neglect these inner values, inner skills, and the inner qualities, then we're not really enjoy the maximum benefit we can enjoy, despite the external, unprecedented progress that humanity has made. Então está claro que nós precisamos prestar atenção aos valores internos. A gente não precisa culpar os benefícios externos que nós conseguimos alcançar. Isso é maravilhoso, a gente não vai culpar isso. Mas se a gente negligenciar os valores internos, as qualidades, as habilidades internas, nós não vamos poder desfrutar do máximo benefício que esses avanços externos trouxeram para nós. So it's not either external development or inner development. We need to pay attention to both. Então não é uma questão de nós temos que escolher os benefícios externos ou os valores internos. Nós precisamos prestar atenção nos dois. But for some
extent, in the recent decades, maybe even a few centuries, we have, at least in the modern education, neglected the inner values. Therefore, it makes sense that we bring some, focus to these inner values now. Por alguma razão, nas últimas décadas, talvez nos últimos séculos até, nós, de alguma maneira, nós negligenciamos o cultivo desses valores internos, especialmente na educação moderna. Então, nós precisamos trazer atenção para esses recursos internos. So, in some ways, compassion, it's a complex psychological state, but the compassion seems really important in today's world, and that's why His Holiness, when he calls that compassion is, not a luxury, it is a necessity, without which humanity cannot survive. This is being recognized by many others, who are in the field of exploring how we can make our world better, how we can make our lives better. Então, a compaixão, por exemplo. A compaixão é um estado psicológico muito complexo, né? Mas ele é muito importante. Então, a Sociedade tem falado que a compaixão ela não é um luxo para nós, ela é uma necessidade. Sem ela, a humanidade simplesmente não vai sobreviver, né? E muitas pessoas de outras áreas que têm se preocupado em como nós podemos ter uma vida melhor, mais feliz, né? Têm prestado atenção na compaixão. At the heart, what compassion means is really a meaningful connection. That's what you can, when His Holiness often talks of warm-heartedness, it's a warm or endearing, a meaningful connection to others, to ourselves also, in the self-compassion, but the compassion for others. It's a meaningful connection that we can feel with each other. Então, essencialmente, a compaixão, o que ela significa, a gente poderia dizer que é estabelecer relações mais significativas. Então, quando Sua Santidade fala em coração caloroso, né, em apreciar o outro, é isso que é compaixão, né? É uma apreciação do outro, de nós mesmos, é uma forma calorosa de se relacionar de uma forma significativa com os outros e com a gente mesmo. And this sense of connection, we are social beings, right? We are social beings. So sense of connection is so important, that when we don't feel a certain sense of connection, that's where that we feel very lonely. It's very frightening. And that's why people say that after capital punishment, most dreaded punishment is solitary confinement, where we social beings seek connection. And when it's missing, it really creates such a sense of insecurity in us. Então, a conexão para nós, que somos seres sociais, a conexão é um aspecto muito importante, né? Sem a conexão, nós nos sentimos solitários, mas nos sentimos amedrontados também, inseguros. A falta da conexão nos traz insegurança, né? E se a gente pensar, a maior forma de punição, né, para uma pessoa que está em presídio, assim, é a solitária, não é? Porque a solitária, né? Se sentir solitário realmente nos amedronta, nos traz um senso de solidão, de medo. The scientists today, as Franz de Waal, for example, a primatologist, that he talks about the first and foremost reason we seek the company or the association with others has to do with the security. Because being safe is so for our psychological well-being and for our health, physical well-being, for our relationship and for our work and everything. Being safe, feeling safe is so important. Why we live in a society, why we live
with others, is number one reason is to maximize the sense of safety and security. Então, muitos cientistas, como Franz de Waal, por exemplo, que é um primatologista, né, ele diz que a razão principal para nós buscarmos a conexão é a sensação de segurança. Então, quando a gente se associa, né, a gente se sente mais seguro. Então, é mais seguro do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de funcionamento social, de trabalho, né? Sempre que a gente sente que está associado, que está agrupado, né? A gente se sente mais seguro. Então, a razão principal para essa conexão é a sensação de segurança. So, since that sense of security is so important, compassion is the key. Whether for us to receive, if we receive compassion from others, the kindness, care, protection, we feel safer. In today's world, that our children, us, we are suffering from this kind of lack of security, lack of connection, and that's why number one focus in approaching compassion or secular ethics, with compassion and changing our behavior, is first thing is about our personal experience. Can we connect with that sense of safety by connecting to a moment of kindness, a moment of compassion? Can we taste compassion ourselves? Can we taste that sense of safety ourselves? Então, já que a segurança é tão importante para nós, para o nosso bem-estar, então a compaixão é chave nesse processo, né? Então, quando a gente fala sobre compaixão na ética secular, a nossa abordagem é assim: como é que é a sua experiência pessoal de receber compaixão, de receber bondade, de receber cuidado, né? Essa experiência não é de se sentir mais seguro, né? Então, a abordagem da ética secular para a compaixão vai por esse caminho, né? De como ser alvo, né? Receber compaixão e bondade e cuidado, né? Como isso nos faz sentir mais seguro e como a falta disso nos leva à insegurança. So, one of the pillars, another way of looking at the promoting compassion and the ethics, what His Holiness calls its personal experience, common sense, and scientific evidence. The scientific evidence is strong. It's mounting when you see that how compassion promotes greater well-being. There is a lot of data, but what I like to do this evening first is for us to do a little reflective practice of tasting what compassion looks like and how it feels, because it's through that we can begin to build a greater capacity to regulate our emotions, bring a greater sense of safety with that greater sense of well-being and happiness. Então, os pilares, quando a gente pensa em promover a compaixão, promover a ética, nós temos 3 pilares: a experiência pessoal, o senso comum e as evidências científicas. Evidências científicas nós temos de monte, tem muito dado já produzido pela ciência sobre os benefícios da compaixão para o nosso bem-estar. Mas a proposta do Geshe-la para nós hoje, essa noite, é de a gente fazer uma prática reflexiva sobre como a gente experiencia a compaixão, né? Como que a gente se sente, porque a partir daí a gente pode construir, então, formas melhores de abordar a compaixão, a partir da nossa própria experiência pessoal. So we will do a brief practice here, but the practice has to do with this. First of all, we want to
pay attention to our own feelings, our own sensations. That when we experience certain unhealthy emotions, for example, fear or agitation, that insecurity, it changes our bodily landscape. It changes our physiology. We may feel tightness in our shoulders. We might feel tightness in our chest. Our jaws might become tighter, or feel pressures in the head. What we want to do is to bring attention to our own body now, right now. What our sensations are, what our inner landscape is like. Does it feel sort of more in this, what we call high zone, that more sort of hyper arousal when you become more anxious and like that? Or do you see the sensations that point to maybe low energy, fatigue, a certain sense of hopelessness, that also that in the bodily that you feel a certain degree of kind of, fatigue, certain degree of tiredness, the feeling down and so forth. Then what we would like to do is to see if we can recall, if possible, if we can remember a moment, a resource. It can be your parents when you receive a nice, caring hug, or it can be a good friend that who was there when you were going through some difficulty, without judging, was with you to console you. Or it can be a mentor, somebody who really saw the potential in you and that put you at ease. Nós vamos fazer uma prática, mas basicamente a prática vai ser assim. Nós vamos trazer atenção para as nossas sensações, para as nossas, o que a gente sente no nosso corpo, né? Então, as emoções, elas produzem mudanças no nosso corpo. A gente pode sentir nossa paisagem corporal, que a gente já está dizendo, né? Como é que as emoções, que tipo de sensações as emoções produzem em nós? Então, nós podemos sentir um aperto no peito, uma tensão no ombro, uma pressão na cabeça. A gente pode sentir sensações no nosso corpo que são produzidas pelos nossos estados emocionais, né? Existem algumas emoções que trazem sensações ligadas a uma hiperestimulação. Então, tensão, né? São como se a gente estivesse numa zona mais elevada, assim, de sensações, né? A gente se sente estimulado. E outras emoções, como medo, tristeza, que levam a gente a um estado de depressão, assim, como se a gente tivesse pouca energia, a gente se sente meio para baixo, assim, né? Então a gente pode sentir essas diferentes sensações. Aí a gente pode se lembrar, durante a prática que a gente vai conduzir, a gente pode se lembrar de um momento em que a gente sentiu acesso a um recurso interno, que alguém nos ajudou a acessar alguma coisa interna, né? Um amigo, um pai, uma mãe, um mentor que nos acolheu num momento difícil, que nos trouxe esse calor, né? Que nos abraçou. Então a gente pode ver como é que foi essa sensação de conexão. O que aconteceu no nosso cenário corporal, né? De sensações, quando a gente recebeu esse tipo de conexão, quando a gente sentiu esse tipo de conexão. Or you can bring to mind some place, a nice, garden, or the sunset, waterfall. If you happen to have felt a certain sense of joy and comfort in those natural settings, can you recall that? It can be a pet, a nice dog that might be waits
you when you come home, wagging its tail, or the cat that jumps into your lap and sits and starts purring, kind of giving you a sense of comfort. It can be even activities and so forth, the music and so forth. But that's what we'll call the nurturing resource, a resource. What we want to do is that here, just for a few moments, we will practice this to see when you connect to that moment with as vividness and as much detail, particularly sensory, details to that event, what you notice in your inside, any shifts, from that dysregulation, either feeling high or low, to do you come to more that regulated state where you feel better, more, that's a state where you're more resilient, you function better. But goal here for us is to, can we have personal experience of that shift by accessing that moment of kindness? Então, esse recurso interno, que pode ser a lembrança de uma pessoa querida que nos acolheu e tudo mais, pode também ser um lugar onde a gente se sente confortável, né? Pode ser um pôr do sol, um mar, pode ser qualquer lugar onde a gente tem essa sensação de conforto. Ou pode ser um animalzinho de estimação, um cachorro abanando o rabo quando você chega em casa, um gato que pula em você, começa a se encostar em você e te dá uma alegria, né? Pode também ser atividades, música, etc. Mas o objetivo que ela quer nos guiar aqui é se a gente consegue perceber a mudança que acontece quando a gente acessa esses recursos nutritivos. Não sei se é melhor. Esses recursos que nos nutrem, né? Se a gente consegue sentir a mudança de uma desregulação por conta de um estado emocional ou hiperestimulado ou depressivo, assim, ou baixo, alto ou baixo, a gente consegue sentir essa mudança de uma desregulação para uma regulação, para um estado em que a gente se sente mais regulado. A gente consegue perceber isso na nossa experiência pessoal. So, anyone here who has not done meditation before? Alguém aqui nunca fez meditação antes? No one. That's good. Okay, so let's take a moment that find a comfortable posture. Então, nós vamos tomar uns instantes para encontrar uma postura confortável. Yeah, and those joining from your home online, please also, if you are comfortable, just find a comfortable posture. Para quem está em casa, se vocês não estão numa postura confortável nesse momento, por favor, encontrem uma postura confortável. But as you are adjusting this posture, if you do notice immediate tensions like tightness in your shoulders or the neck or the chest or the waist or the upper back, please feel free to stretch, like stretch your limbs. If you need to roll your shoulders or stretch your neck, as needed to see if it's to soften some of those immediate physical tensions. Então, quando você se acomoda na cadeira, se você sentir que tem alguma tensão no corpo, no pescoço, no peito, na barriga, nas costas, nos ombros, onde você sentir que tem tensão, você pode alongar. Então, você pode alongar o pescoço, pode alongar as costas, faça o que você quiser para se sentir mais confortável neste momento. And then if you are comfortable, it's not necessary, but if you are comfortable, just place your back in the upright position. Então, se você estiver confortável, você então coloque a sua coluna numa posição ereta. But if you are not comfortable, please feel free to sit whatever way you feel comfortable. Mas se isso não for confortável para você, fique à vontade para permanecer numa postura que seja boa para você. And your eyes could be closed, or you can keep them open, or just if you're keeping eyes open, perhaps just semi-open, so that the eyes are sort of cast downwards. Gaze is cast downwards. Você pode fechar os olhos se você quiser, ou pode deixar os olhos abertos. Se você escolher ficar com os olhos abertos, pode deixar eles semi-abertos. Então, abaixa o olhar. When you have your back in the upright position, as you attune to that,
See if any shifts in your energy you notice. Does it bring a little boost of energy that makes you a little more awake or alert? Quando você deixa as costas eretas, veja se essa postura traz alguma mudança para você. Você se sente mais alerta, se traz um pouco mais de energia para você. Perhaps it may help us breathe a little bit more smoothly. Our breathing may become a little smoother and easier. Pode nos ajudar também, talvez, é deixar a respiração mais suave, um pouco mais tranquila. Also, our body that is just in touch with our chair, with our feet, with the floor, just bringing attention to those points of contact, our body's contact with the chair or the floor or sofa, wherever you are sitting on, as the gravity is pulling down, having this firm support that provides our body a stable and still position. See if that helps bring some degree of inner sense of groundedness, settledness. Nosso corpo está em contato com a cadeira, com o sofá, nossos pés em contato com o chão. Perceba se trazia atenção para esses pontos de contato, de firmeza, onde a gravidade nos puxa para baixo, e esse contato que nos permite ter mais estabilidade do nosso corpo. Veja se entrar em contato com esses pontos traz uma sensação de mais enraizamento, de mais acomodação. So our mind, somewhat balanced, alert, yet settled. Let's take a few rounds of deep breath to see if further softens our body and mind, our tensions in the body and mind. Nossa mente pode estar relativamente estável, alerta. Mas veja se respirar mais suavemente pode trazer um senso de mais estabilidade para o corpo e para a mente. As you take in breath, just full in breath, slowly but fully, with a sense of just breathing in, nourishing air, just rich with life-giving oxygen, just letting it infuse as we breathe in with every part of us, every cell. Quando você inspirar, inspire completamente e sinta que você está inspirando um ar que nutre você, traz energia, oxigênio para todos os lugares do seu corpo. And with the outgoing breath, as we exhale, a full out breath, with the nostril and the mouth, or however, just nostril or mouth, however way it feels comfortable, just with that outgoing breath, letting go of any feelings of tensions in the body and mind we may be feeling, just let the outgoing breath help us clear those tensions in body and mind. E ao expirar, expire completamente também, com as narinas ou com a boca, ou as duas, como for mais confortável para você. Mas expire junto com o ar qualquer tensão, qualquer rigidez no corpo. Deixe que a expiração traga cada vez mais conforto para o seu corpo, para a sua mente. In that way, just let the body and mind settle in its unfolding sense of ease and calm, whatever degree they unfold, just resting our awareness in that sense of ease in our body and mind. E assim, com cada respiração, deixe que a mente e o corpo se acomodem em um estado de conforto, à vontade, seja qual for o grau que for possível nesse momento. Apenas permita que o corpo e a mente se estabeleçam em estado de tranquilidade, de conforto. So let's take a few of this deep breath. Whenever we connect with that sense of ease in our body and mind, just resting in that unfolding sense of ease. Nós fazemos então algumas respirações profundas, nos conectando com esse estado de tranquilidade e de conforto nesse momento.
Any degree of this unfolding sense of ease that we are able to connect. Now let's take a moment to see if we can connect with a moment from the past where we felt a sense of ease, sense of calm, sense of being safe or comfort, particularly in some moment where we may have received kindness from someone, our parents or others, friends, or just felt that sense of ease in the nature, being or with a certain pets, being with certain pets, certain persons. Just try to take a moment to see if you can identify, recall one of those moments. Partindo então desse estado que se desdobrou, então agora a partir dessa nossa prática inicial, de mais conforto, mais tranquilidade no corpo e na mente, veja se você pode se lembrar de um momento em que você recebeu bondade, acolhimento, você foi confortado por alguém querido, ou um momento que você sentiu esse conforto na natureza, ou com um bichinho de estimação. Veja se você consegue se conectar com um momento em que você se sentiu acolhido, em que você recebeu bondade, que você aprofundou a sua conexão. As you recall or connect to that moment of kindness, of nurturance, of comfort, just take a moment to bring that to mind as vividly as you can, with as much detail as you can, what the colors around, what the sounds, perhaps aroma, expression in the face, tone of voice, if the words are exchanged, what are our own unfolding feelings in our own body, in our own mind, what are our sensations and feelings. Agora que você identificou esse momento de bondade, de nutrição, de acolhimento, traga o maior número de detalhes que for possível. As cores do ambiente em que você estava, os sons. Se você estava com uma pessoa, a expressão da face dessa pessoa, o tom de voz. Traga o maior número de detalhes que você conseguir nesse momento. Observe o efeito que isso tem, como você se sente se conectando com esse momento. As we will remain immersed in that moment, sort of reliving, or bringing to the mind, just bring the attention back to your body, to your chest, perhaps around the shoulders of the face, and so forth. Particularly in the chest, see what you notice, what any shifts in our feelings, in our sensations. Are there any shifts, any feeling of soothing, warmth, glow, and so forth? What do you notice in your own body, in terms of sensations? Conforme você permanece imerso nesse momento, nessa experiência, conforme você revive essa experiência de nutrição, de afeto, traga sua atenção para o corpo, especialmente para o seu peito. Veja o que você nota. Você nota alguma mudança, um calor, um brilho, um relaxamento? O que você nota de mudança no seu corpo? And notice how it feels. There's a degree of sense of safety, a certain degree of a sense of soothing, comforting feelings. O que você sente? Algum grau de mais segurança, mais conforto?
Just take a moment to reflect how valuable those moments of kindness, those moments of nurturance are, without which, what would our lives be? Without which, what would the society, our family, or the society around us would be? Reflita por uns instantes o valor desses momentos de conexão, de acolhimento, como eles são importantes para nós, como seria a nossa vida sem eles, sem esses momentos de conexão, de nutrição, como é que seria a sociedade, como é que seriam as comunidades. Seeing the value of kindness in our own life and in our society, just ending with it as best as you can, with a little resolve or commitment to bring that into our lives more fully, so that we can flourish and we can contribute to others. Vivendo a importância desses momentos, da bondade, do acolhimento para nós mesmos, para a nossa comunidade, veja se é possível, então, tomar uma resolução, assumir um compromisso de trazer mais bondade para a nossa vida, para as nossas conexões, para as pessoas à nossa volta, para a sociedade. Thank you. Obrigada. So, we will take some time at the end for the question, answer, and discussion, but in the interest of time, if I can move here. What you can see, this one is basically, it's about first regulating ourselves. What psychologist Daniel Goleman talks about is the inner focus. Inner focus has to do with bringing our attention, awareness to our own feelings, our sensations, and so forth, so that if we are feeling dysregulated, if we're feeling anxious, feeling down, we have the choice, we have the tools to access those moments of kindness from our own personal lives. These are our personal resources. We can, anywhere, anytime, we can try to access and stay with that for a few moments to regulate our bodies and mind, regulate our emotions. We would, if we are able to do that more often, we will remain more regulated throughout the day, and we will feel better and function better. Então, o tema aqui é a questão da regulação, né? Então, Daniel Goleman, ele fala sobre esse foco interno, né? Que seria trazer atenção para as nossas sensações, para os nossos sentimentos, para como a gente se sente, né? E quando a gente perceber que está num estado de desregulação, seja superestimulado ou mais deprimido, uma sensação de baixa energia, que a gente tem essa escolha sempre, né? De acessar esses momentos de bondade, de compaixão, de conforto e, de novo, então, acessando e permanecendo em contato e revivendo esses momentos, a gente possa, então, trazer mais regulação para as nossas emoções, né? E se a gente fizer isso mais frequentemente, a gente vai passar muito mais tempo num estado de regulação emocional, né? De bem-estar emocional. Então, são os nossos recursos pessoais que a gente pode acessar quando a gente quiser, estão sempre disponíveis. And from this foundation, then we can begin to also expand our compassion towards others. It is true that we mammals, human beings certainly, are born with the capacity to have compassion for some, at least for those who are very close to us, our own children or parents. But what we need to do is that expand that connection, that compassion, that warm feeling, tender feeling with more people around us. Então, a partir dessa base, então nós podemos começar a expandir
a nossa compaixão. Então, é bem claro que os mamíferos, de uma forma geral, e certamente os seres humanos, eles nascem com essa capacidade de conexão e de compaixão, né? Então, isso é bem claro. Mas o que nós podemos fazer é expandir essa habilidade de se conectar, de manifestar compaixão para mais e mais pessoas, de ternura, né? Não de compaixão, de ternura, de calor para mais e mais pessoas. So as I was saying earlier, one of the major psychological problems our society is suffering from today is loneliness, feeling really lonely. Even though we are technologically so connected, Facebook friends, and it has never been like this before. But psychologically, we are, according to the researchers, compared to 1980s, today we are twice more lonely than people were in 1980s. Então, um dos principais problemas psicológicos que a gente enfrenta hoje em dia é a solidão, a sensação de solidão, né? Então, apesar da tecnologia ter nos trazido essas conexões, né, de Facebook, Instagram, mídias sociais, esse tipo de conexão, as pesquisas mostram que hoje em dia nós somos 2 vezes mais solitários do que nós éramos na década de 80. So, for some of you, this may be just an old information, but for others it may not be. But that is that the cost of loneliness on our health, even on our longevity, is tremendous. Então, talvez essa informação seja antiga para vocês, para outras pessoas não, né? Mas o custo da solidão, né? A solidão pode impactar na nossa própria longevidade. Researchers said that the impact on our mortality deaths, from suffering from loneliness is as high as if you smoke 15 cigarettes per day. Então, o efeito da solidão sobre a mortalidade é igual a se você fumasse 15 cigarros por dia. It's higher even than being obese. O impacto da solidão é maior ainda do que ser obeso. How many dollars we spend as the society today to stay slim, eat less, to not be obese, or to raising awareness about the hazardous consequences of smoking and like that. But how much we promote the connection, needs of connection. Quanto que a gente gasta como sociedade para se manter em forma, né? Quanto se gasta de uma forma geral assim? E quanto se gasta para reduzir o hábito de fumar, né? E quanto se gasta para promover a conexão, né? Comparativamente. So, compassion is the answer. Like that. We do need to promote, expand our compassion. That, as I said, that at the heart of compassion is this meaningful connection. We do need to. But how do we go about expanding this? Yes, we have natural or innate capacity. But can we really expand it? How do we go about expanding this? Então, compaixão é a resposta. Mas como é que a gente faz para promover a compaixão, para expandir a compaixão? Ela é inata, né? Mas como é que a gente pode fazer para expandir a compaixão? Como o Geshe-la falou, compaixão tem a ver com a essência de compaixão é conexão significativa. Como é que a gente pode expandir isso? So one thing you might first wonder that, talking about the ethics, our behavior and how we respond to people around and the situations in a more healthy way. What does it have to do with compassion? In fact, compassion has everything to do when it comes to our behavior, how we treat others, how we react or respond
to people around us, ourselves. Compassion is at the heart of that. A gente pode pensar, mas o que tem a ver a ética, né, com o comportamento, com compaixão, né, com responder e reagir às pessoas de uma determinada forma, né? Compaixão tem tudo a ver com o comportamento, com a forma como a gente reage, como a gente interage, como a gente responde às pessoas. Compaixão tem tudo a ver com isso. Because compassion is, of course, grounded in that warm-hearted connection, but it is the urge, the motivation, the desire to alleviate the suffering, the difficulties of the people that we feel close to, we feel with the warmth. Então, com base nessa conexão afetuosa, calorosa com as pessoas, a compaixão, ela é o desejo, a urgência, a vontade, né? Disposição de aliviar o sofrimento dessas pessoas com quem a gente se sente próximo e conectado. And that's why, the Buddha is said, I have to say that what is that one virtue or the one quality? If you have it in your palms, all the other qualities of the virtues are there in your palms. And the answer is, that's the compassion. If you have compassion in your life, you will feel, be patient with them. You will forgive their mistakes and so forth. You will be generous with them. You will, all the virtues that we think of virtues, if there is that sense of warmth, we will have forgiveness, tolerance, the generosity, all this will be there. Então, o Buda falou que qual é a única ou qual é a virtude que, se você tiver na palma da sua mão, você tem todas as outras virtudes também na palma da sua mão. Compaixão. Então, se você tem compaixão na palma da sua mão, então, obviamente, você vai ter paciência, você vai ter tolerância, generosidade, todas essas virtudes, todas essas qualidades que a gente reconhece como virtudes, vão estar disponíveis também por meio da compaixão. So, how do we expand compassion? We can learn from the nature, science, that we can learn from that. Of course, religious traditions have taught, but to expand compassion, there are two things that are very, very key. And that is, one is what may be called the common humanity. In other words, if we can identify with someone, if we can see ourselves in someone or others in us, identification is what Franz de Waal calls the key portal entry into empathy. When you identify with someone, when someone is one of us, then the distance between the other and you, melts away. And that's where that we feel sense of closeness, there's some degree of tenderness. Então, como é que a gente faz para expandir, né, a compaixão, por fim? Então, é claro que a gente pode aprender com a natureza, a gente pode aprender com a ciência, a gente pode aprender com as religiões também, mas a gente tem dois pontos que são importantes para a gente expandir a compaixão. O primeiro ponto é a humanidade comum, né? Mas, em outras palavras, assim, o quanto que a gente é capaz de se identificar com o outro, de se enxergar no outro, né? O Franz de Waal, ele fala que se identificar com o outro, olhar para o outro e falar assim, ele é um de nós, sabe? Sentir parte, né? Sentir próximo do outro, é o portal para a empatia. Então, a partir dessa identificação do outro, com o outro, de se enxergar no outro, surge a proximidade, né? Então, aí é possível a gente manifestar afeto, compaixão. Esse é o portal para a empatia. So this is where the common humanity comes into play. Like that, the more we can see our shared human condition, just like me, my co-worker,
my student, my client, my patient, my teacher, but my employer, my employee, that whoever we're associating with, if we can make visible, if we can see that they too are like us, want to be happy, want to be safe, that have also the same primal impulse to be safe, just like me, to be happy, to be free from suffering, just like me. If we can really accept that reality, the shared reality, then naturally we would have a sense of closeness with that person. Então, a humanidade compartilhada, ela é fundamental. A gente compreender o que a gente tem em comum com o outro, né? E quanto mais a gente for capaz de tornar isso possível, de olhar para qualquer pessoa, para o nosso chefe, para os nossos colaboradores, para o nosso professor, para o nosso aluno, para o nosso médico, qualquer pessoa com quem a gente convive, né? Olhar para essa pessoa e enxergar o quanto a gente compartilha, que todos, assim como eu, querem ser felizes, querem se sentir seguros, todos têm esse mesmo impulso básico de querer se sentir seguro, de não querer sofrer, de querer ser feliz, né? Quanto mais visível isso for para nós, em todas as nossas relações, mais fácil vai ser a gente se sentir próximo das pessoas e manifestar calor, manifestar compaixão. So this sense of common humanity, connecting to others as one of us, actually is very powerful, so important in today's society that is so fractured, like that. And it doesn't need to be something so profound, a sense of, commonness. It actually even just very, very sort of, how it is, a shallow sense of connection can actually change the way that how we treat others, how we respond to others. Então, a humanidade compartilhada é uma ferramenta muito poderosa, né? Que pode realmente mudar a forma como a gente reage às pessoas, se relaciona com as pessoas, especialmente na nossa sociedade hoje, que é tão fraturada, tão fragmentada, né? Então, a gente está falando que não precisa ser uma coisa muito profunda, sabe? Qualquer compreensão, mesmo que seja superficial, do quanto a gente tem em comum um com o outro, isso já é suficiente para produzir uma mudança muito grande na forma como a gente se relaciona. For example, let me just give you one study done in England, the United Manchester, the football team. Brazil is big on football, right? Soccer. Used to be. Used to be. But Europe is too. So there, the students at the at the university, Manchester University, who are fanatic about their football team, when the students are told about, just take a moment to reflect the virtues, the qualities of their soccer team, football team. They take a few moments to reflect, and then students are asked to go to the next building for another class. And then when they are passing, the researchers want someone who is pretending to be hurt, really kind of sitting on the ground, gnawing and hurt. And then they observe how many students stop to help this person. If the person is wearing the t-shirt, the jersey of Manchester United, 90%, over 90% of the students stop to ask help. If they are using, their rival team, that is another team I can remember, wearing the jersey, t-shirt. This person is wearing just a t-shirt of their opposite team, rival team. Only 30% of the students here to stop. And if somebody is wearing unbranded, not their jersey, not opposite, but just no logo, 22%.
what is that, making the difference? With the Manchester person wearing the jersey, now this person is one of them. It's not just profound thinking, it's just few moments of reflection about their team. This person is one of them, and that, that it unconsciously pull our attention to their needs and to respond to. But the beauty, go ahead, please. Então, para mostrar a importância do senso de humanidade compartilhada, né? Na Inglaterra foi feito esse estudo com jogadores de futebol da Universidade de Manchester, né? Então, o estudo era assim: por uns instantes os jogadores eram todos fanáticos por futebol, né? Como no Brasil. Então, por uns instantes eles pediam que eles refletissem sobre as qualidades dos jogadores daquele time, como eles eram maravilhosos, né? Sobre as qualidades que tinham os jogadores. Aí eles tinham que ir para um outro prédio. Aí na passagem para o outro prédio, eles plantaram uma figura lá que fingia que estava machucada e estava pedindo ajuda, né? Então, conforme os estudantes iam passando, né, essa pessoa fingia que tinha se machucado, que precisava de ajuda. Se essa pessoa que estava lá machucada, se ela estivesse usando a camiseta do Manchester, 90% dos alunos paravam para ajudar. Se ela estivesse usando a camiseta do time oposto, do rival deles lá, 30% paravam. E se eles estivessem usando uma camiseta qualquer, 22% dos alunos paravam. Então, não era uma coisa muito sofisticada, era só assim. Quando eles olhavam um cara com a mesma camiseta, eles falavam assim, ele é um de nós. Né? E eles tinham passado um tempo antes refletindo sobre o que era ser daquele time, né? Sobre as qualidades daquele time. Então, era simplesmente isso, eles identificavam o outro como sendo um de nós, pela camiseta. Now, say that how easy it is to expand our in-group. That we have this in-group bias. Evolutionarily, we pay attention to those who are like us also. But how easy it is to expand. Now the same students from the same University of Manchester, this time they are asked to not just think about the virtue of of their football team, but the football in general. How much they enjoy football in general, how wonderful the football, as a sport is. And then after that, then they go to the same next building. This time, you can see the difference is quite remarkable. This time, when they see the person in their own team's jersey, 80% stopped. Little bit down from 90, but 80%. But the opposite, even somebody was wearing the jersey of their rival team, 70% stopped. 30% to 70%. You see, a brief moment, they brought every soccer fan into in-group. They become, and then unbranded like it's still some low 20s. That's where that we, when His Holiness the Dalai Lama speaks about two pillars for building secular ethics or the compassion. Really, it is one is paying attention to our shared human condition. We can spend a little bit of time, we can reflect, we can journal, we can sit with those thoughts as we see. It can make a real difference. Today we are talking about these injustices, social injustices, discriminations, need to inclusivity and the diversity, the equity. These are major issues for the society. If we want our society to really flourish, we need more people who come with that lens of common humanity. And we have to begin with ourselves also. Então, para mostrar como é fácil expandir essa visão de humanidade compartilhada, né? Eles pegaram esses mesmos jogadores e aí pediram para esses jogadores refletirem sobre as qualidades dos jogadores de futebol. Todos os jogadores de futebol.
né? Não só do Manchester, mas todos os jogadores de futebol, como eles eram maravilhosos todos. E aí, mesma coisa, eles foram para outro prédio, tinha lá o cara machucado e tal, com uma camiseta do Manchester, 80% parou para ajudar. Caiu um pouquinho, mas ainda assim 80%. Se o cara tivesse com uma camiseta do outro time, do time oposto, 70%. Então passou de 30 para 70, só porque eles se identificaram como um jogador de futebol, né? Como ele, um torcedor do futebol, uma pessoa, né? Um esportista, um jogador. E daí, se ele não tivesse usando camiseta de time nenhum, era 20% ainda por aí, né? Mais ou menos 20%. Mas a gente vê como é fácil, né? Fazer uma intervenção que expande essa disposição das pessoas a ajudarem. E hoje em dia, os problemas que a gente tem com respeito à injustiça social, as questões de diversidade, equidade, a gente precisa de mais pessoas que tenham uma lente que enxerga a humanidade compartilhada de uma forma ampla. A gente precisa começar esse trabalho, né? Com a gente mesmo. E a gente precisa começar a expandir e encontrar formas de expandir essa visão da humanidade compartilhada, que é um dos pilares da gente estabelecer a ética secular. So when we can see everyone is like us, who wants to be happy, who wants to be safe, wants to be free from suffering, everyone is like me, has certain vulnerabilities, that certain, the environment shapes their behavior, attitude, and so forth. We are all vulnerable. They're shaped by our environment as well, our genes, environment, and so forth. It would become much easier to connect and even to forgive, the certain people's behaviors, attitudes, not the forgive people for their behavior, not the behavior itself, but the people, that one can, which is necessary if the society is to flourish. Então, se a gente tiver mais consciência de que todas as pessoas, assim como eu, todos os seres, assim como eu, querem ser felizes, querem se sentir seguros, querem ser livres de sofrimento, a gente enxergar isso mais claramente, que todos nós temos vulnerabilidades, todos nós sofremos influência do ambiente onde a gente vive, dos genes que nós trazemos, todos nós compartilhamos tudo isso, né? Fica muito mais fácil de a gente expressar compaixão, de a gente acolher o outro, de a gente perdoar, né? E quando o Geshe-la fala em perdoar, ele está dizendo perdoar as pessoas, né? Não perdoar os comportamentos, mas perdoar as pessoas. Isso é absolutamente necessário para nós. And the second pillar, that is the interdependence. As I began by saying that we are social animals, social beings, we depend on each other. The very reason we come together, live in the group, it maximizes our survival value, right? Because we can look after each other. We can, there's a reciprocity, there's a cooperation. So we can make visible what we are receiving from others. If we can pay attention to what we are getting from others, how we are being benefited from others, it will unleash a feeling of gratitude. The gratitude that is characterized by a warmth towards the giver. We know that from our experience. Even if someone in a difficult moment, even if somebody nods and gives you a warm smile, it warms our heart towards that person, right? So, in this kind of very interconnected world that we live, by paying attention to where our needs, our resources, our food, our water, and so forth, all our needs, our education, things, how others are contributing to. Particularly, if you are working in a company, how other people's, their work is also part of what you do. Is the doctor, if there is a surgeon is not going to be able to just do everything. It needs nurses,
that you need the technicians, you need to keep the other people. If you totally sort of ignore that, take it for granted, you would not have a feeling of closeness, warmth towards others. So that's why one of the very profound ways to deepen our sense of connection is through gratitude. And the gratitude by seeing our interdependence, that how we are benefiting by others. Bom, e o segundo pilar, então, da ética secular é a interdependência, né? Então, nós, como sociedades, nós nos reunimos justamente para isso, para a gente poder melhorar nossas chances de sobrevivência, né? Para a gente cuidar um do outro, para que exista a reciprocidade, para que exista a cooperação. É para isso que a gente se reúne em sociedade, né? Então, para a gente fortalecer esse sentido de interdependência, a gente precisaria tornar mais visível o quanto a gente recebe do outro, o quanto a gente é beneficiado pelo outro, né? É isso que a gente precisa tornar mais visível para aumentar a nossa compreensão da interdependência e para liberar, para expandir a nossa gratidão, né? Então, quando a gente está precisando de alguma coisa, quando a gente está numa situação difícil, a gente sente, se alguém dá um sorriso para a gente já esquenta o coração, né? Isso já nos alegra, coisa simples, né? Então a gente pode ver o impacto que a gente tem um no outro, né? Assim, de uma forma bem simples. Então, para a gente tornar mais visível essa interdependência, a gente precisaria prestar atenção em como que as nossas necessidades todas, os recursos que a gente recebe, alimento, recursos, todo tipo de recurso que a gente recebe para viver, né? O quanto as pessoas todas colaboram com isso. No ambiente de trabalho, é super importante a gente notar como a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, né? Um cirurgião, pelo menos que ele acha que é assim, ele precisa da enfermeira, ele precisa do técnico, ele precisa de muitas coisas, ele nunca trabalha sozinho, né? Então, se a gente tiver esse senso do quanto a gente depende um do outro, né? Isso libera a nossa gratidão, que é a forma como a gente pode aprofundar o nosso senso de proximidade, nosso senso de pertencimento, né? E a nossa compreensão da interdependência. Se a gente ignorar isso, a gente não vai conseguir nunca trabalhar com esse sentido de proximidade, de coração afetuoso. So like that common humanity, this gratitude is fairly easy to expand because it's in our genes. That we are evolutionarily, biologically, we are evolved to have that sense of warmth for the received benefits. For example, France de Waal, this primatologist who has done this work for, I know that Pilares has his book translated Age of Empathy. Franz de Waal mentions that among the bonobos, the chimpanzees, the bonobos, to observe what predicts, what makes them share their food with others, other members. After 7,000 observed
Beleza? Tá? Então, a gratidão, assim como aquela história, aquele experimento que o Geshe-la falou sobre a humanidade compartilhada, né? A gratidão também é fácil de expandir, tão fácil quando se trabalha a comunidade compartilhada, porque ela faz parte dos nossos genes também. Nós somos, isso vem de fábrica para nós, a gente se sente grato quando percebe que é beneficiado por alguém, né? Faz parte da nossa característica básica, assim, né? Sentir afeto por quem nos beneficia. Então, Franz de Waal, que é aquele primatologista que a Palácio Atena trazia um livro dele, né? Ele é maravilhoso, eu que estou dizendo. Mas ele fez muitos trabalhos com os primatas e esse estudo com os bonobos, com 7.000 bonobos, ele estudou qual era o que era um fator preditivo, quer dizer, o que poderia facilitar ou favorecer o comportamento de compartilhar o alimento, né? Então o bonobo ele compartilha o alimento se o outro fez carinho nele, assim, coçou, né? Se teve algum contato físico. Qual a palavra para grooming? Oi? Catar o piolho. Não é só coçar, é catar o piolho. Então se o amigo dele catou o piolho, né? ele tem mais disposição em compartilhar o alimento, né? Então esse foi o estudo do Franz de Waal. Eu aprendi o que é grooming. So you see that we look at how many needs we have: food, clean water, electricity. In one day, how many needs we have, right? How often do we really think our co-workers, what they are doing, what it contributes to us, right? So if we don't think of the larger world, at least people around us, if we can make visible, if we can attune to that, naturally it's a sense of warm feeling towards others will grow, and that will change our behavior. We will start sharing our food or seeing the need. That's what the ethics, ethics is not like some kind of religious thing, or you eat do this and then you become saint, or not like that. Ethics has to do with how we engage our speech, our actions. How are we with our intentions, relate to others, and interchange this warm feeling towards others. It changes the way that first of all, how we feel, because we will not be feeling lonely. We will have a sense of belonging, but also our interactions will be meaningful. We will stop if they are, hurt. We will provide if they are, hungry, if we can. And not always we can, but that's where it's that kind of helping each other is a sure way for us, all of us, to survive. And that's why when His Holiness says that compassion is a necessity without which humanity cannot survive, and also providing the way that how we can expand our compassion. We can develop our compassion. It just requires a little bit of practice, little bit of being more mindful of our shared human condition, little bit more mindful of what we receive from others. Naturally, we will have a much deeper feelings, connections with others, and that will change our lives, that will help us change others' lives, that will in some ways help us contribute to something larger. And this is what we need today, like that. Today we live in a very globalized, shrinking world. We cannot afford to live in isolation, to some degree. In the past, people have managed to some degree. Today we don't have that opportunity. We have to connect with others. That's the only way that we can really
survive. And then for that reason, to take care of the environment also, because for our children, our grandchildren, their grandchildren, for them to flourish, we need a world that can support. And that's why, that's again, from that sense of connection, we can make some changes, maybe that how we recycle things, how we change our little behavior to mitigate this global warming, and then perhaps contributing to a better global, better environment. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, né, em tudo que a gente precisa para viver, né, comida, eletricidade, água, tudo que a gente precisa em um só dia para viver, né? Se a gente parar para pensar, fica tão claro que a gente depende muito das pessoas que fazem isso estar disponível para nós, né? Mas a gente precisa de muitas coisas o dia todo, muitas pessoas o tempo todo. Mas quantas vezes a gente para pensar sobre isso, né? Para refletir sobre isso, né? Entre os colaboradores, um trabalho, um ambiente de trabalho, quantas vezes a gente para pensar quanto um trabalho depende do outro, né? O quanto que a gente torna isso visível, né? Quanto que a gente reflete sobre isso, se sintoniza com isso, né? Se a gente fizesse essa prática de tornar isso mais visível, né, o nosso comportamento ele se transformaria naturalmente, né? Teria uma transformação espontânea. A gente compartilharia o alimento espontaneamente, assim. Mesmo que a pessoa não coce a gente, mas a gente estaria mais disposta a encantar de olho, né? A gente estaria mais disposto a compartilhar o alimento simplesmente, naturalmente, né? Então, é isso que é a ética sobre a qual o Dalai Lama fala. Não é um conjunto de regras religiosas, não é se transformar num santo, não é isso, né? Mas é quanto que a gente se engaja, como a gente se engaja com o outro, na nossa fala, na nossa conexão, na intenção que a gente tem quando se relaciona com os outros, né? Então, quanto mais a gente conseguir tornar esse aspecto de interdependência visível, né, mais fácil vai ser a gente sentir proximidade com o outro, sentir o coração quente. Menos solidão a gente vai sentir, né? A gente vai melhorar, transformar a forma como a gente interage com os outros. E a gente possivelmente vai sofrer menos, né? A gente vai sentir que é mais fácil compartilhar e expandir a nossa capacidade de compaixão, e uma prática pequena, assim, né? Bastaria a gente tomar consciência mesmo do quanto interconectados nós estamos, né? E isso é poderoso, pode realmente transformar a nossa vida toda, né? Melhorar a nossa forma de contribuir com a se a gente não precisa pensar talvez numa coisa muito, muito ampla, mas que as pessoas estão à nossa volta, né? Fica mais visível para nós o quanto elas contribuem com a nossa vida o tempo todo, né? A gente pode se livrar dessa sensação de solidão, de isolamento, né? Houve um tempo em que isso era possível, a gente podia viver de forma isolada, né? Mas agora a globalização, como o Gerardo falou, ela deu uma encolhida no mundo, né? A gente não tem mais essa opção de viver em isolamento. A globalização não permite mais isso para nós, né? Então nós precisamos encontrar maneiras de se engajar de uma forma mais saudável, mais calorosa e mais afetuosa com os outros, né? E quando a gente pensa nessa impossibilidade de viver isolado, né? A gente também, na mesma hora, a gente lembra de como que a gente pode, nosso senso de conexão com todos pode melhorar a nossa atitude com respeito ao próprio planeta, né? A gente pensar o quanto as crianças, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e assim por diante, vão depender do nosso comportamento, né? E se a gente se sentir conectado com eles, né, vai ser mais fácil a gente fazer as transformações que forem possíveis no nosso comportamento, para proteger o clima, né, para proteger o planeta, para que eles possam ter um planeta para viver, né? E então a gente certamente com essa compreensão, tornando tudo isso mais visível, a gente pode contribuir para ter uma vida e um planeta mais felizes.
So we have a few minutes. I think we should at least have one question from here and one from the online community. Let's say, unfortunately, we don't have time to do meditation. I wanted to squeeze in one of these common humanity or the gratitude, interdependence meditation. But you got the gist of what it is, and I'm sure that you are familiar with this. There are many meditations, that who incorporate these kind of practices now. Please do explore those. But for now, let's take a few questions. One, maybe first we can take from the in-person audience, and then the second question from the Então a gente não tem muito tempo. O Geshe queria fazer uma prática de novo com a gente antes de terminar sobre o tema da gratidão, mas ele preferiu falar mais sobre esses dois temas da humanidade compartilhada, da interdependência. E tenho certeza que a gente entendeu, né, do que se trata, essa coisa da gratidão e da interdependência. E certamente tem muitos recursos, muitas práticas que a gente pode fazer, se a gente quiser. Mas agora a gente vai ter tempo para fazer uma pergunta aqui de quem está aqui e uma pergunta de quem está em casa. Começando por aqui. Podem perguntar, uma de cada vez. Yeah, please raise your hand. Don't be shy. Então, não tenham vergonha. Pode levantar a mão, fazer a pergunta que vocês quiserem. 1, 2, 3, já. If not, we can go. Oh, okay, please. Só temos uma pergunta. Boa noite. Desculpa, eu tô um pouco comovido com o que aconteceu com o Dalai Lama e com o menino e com os genocídios de criança que estão acontecendo, e eu tô sofrendo muito com isso, e eu não sei como ter compaixão com o que aconteceu, tanto com o Dalai Lama quanto com as famílias que estão envolvidas, com os problemas interreligiosos que surgem para minorias, para todos nós que apoiamos. Eu não sei como apoiar esses ensinamentos nesse momento, e eu vim aqui na mais profunda compaixão, mas eu estou realmente desesperado, precisando que vocês me ajudem. So he's very moved with what happened with the Dalai Lama and his child in the Dalai Lama situation, and also with the genocide that we are facing here with children and many violent scenes and crime and everything. So he's very moved, and he came here expecting that we can help him to make sense of what happened in a compassionate way. Thank you for the question. I mean, this is a difficult moment for me personally also to see what is streaming right now. But what I would say is that please do to read the statement from His Holiness's office, and I think the way that I see this is really at various levels, but one of the ways to look at it, it's like a certain cultural clash for me. It's true that we live in a society today, there have been so much of the incidences where the religious figures and the other public figures have the scandals and like that, and it's very easy to, in that context, to see this also, within that context. But I think what is all important for us is to really see that situation in its own context, and that is His Holiness, as one of the people that I was reading pointed out. But he is almost 88 years of age. Do you hear any such
scandals of the kind of the predatory behavior. 88 years, there's none. That His Holiness his life has been a pure, morality, life of morality, and kindness and compassion for others. As the statement itself says that you have to see that how His Holiness is a very transparent. He has no kind of sort of pretense and like that. He's so refreshing, and he greets people with that innocence and playfulness that the message mentions about, and when you see from that context, it's a sheer kind of the affection and the playfulness and he does that, that that's how I see it. That's what the statement makes it very clear also. That nothing to hide. It's not like that. There was, and it's it's in the public. And it does all the time. The playing with the people, the rubbing noses and the cheeks and so forth and so on. I think to read something malicious there is, in my mind, it's really totally misleading. Você entende? Entende? Então, primeiro o Geshe-la agradeceu a pergunta e disse que também está sendo muito difícil para ele, né, ver como tudo está acontecendo, como tudo foi veiculado, né? Então ele pediu para nós lermos a manifestação do escritório do Dalai Lama, né, que foi divulgado, né? Então, na visão dele, é uma espécie de... Existem muitas camadas que a gente pode olhar para o que aconteceu, né? Uma dessas camadas é E ele é uma figura muito transparente, que não esconde nada, ele não finge nada, ele se abre completamente, é completamente aberto nas interações dele, né? Não tem nenhum tipo de reserva, nenhum tipo de imagem que ele tenta defender, nada disso, né? Então, ele tem essas interações de brincadeira, afetuosas, com todo tipo de gente, com criança, com adulto, com velho, com todo tipo de gente, né? Então, a gente precisaria
olhar para essa situação, isolando desse contexto mais amplo, que pode estar poluído por muitas outras histórias, né? E olhar para essa história especificamente, né? Então, ao longo de toda essa vida dele, pública, né, completamente pública, essa situação, inclusive, foi pública, não foi uma coisa, né, escondida, que aconteceu escondida, foi uma coisa pública, né? Então, é claro que se a gente usar uma determinada lente para observar o que aconteceu, a gente pode ter as mais diversas conclusões, né? A gente pode ter as mais diversas impressões. E na verdade, justo por isso, por entender que algumas pessoas, dependendo de como elas enxergam a coisa, pode ter ferido, pode ter prejudicado, as pessoas podem ter se sentido feridas, né? Ofendidas e tudo mais. Então, sua santidade se desculpou por isso, né? Pediu desculpas para quem se sentiu ofendido, ferido de alguma maneira, né? Então, isso é uma coisa que nos alegra também, de ver que ele, embora do lugar de onde ele vem, né? Do contexto onde ele mesmo vem, não tenha tido nenhuma intenção de abuso, de malícia nenhuma, né? Ainda assim entende que isso pode ter acontecido, que foi produzido, né? E o que as pessoas estão sentindo é real também. Então ele se desculpa por isso, né? Mas, de fato, de onde ele vem, de onde ele fala, de onde ele interage com as pessoas, ele não teve essa intenção, né? Ele declarou isso, que não teve essa intenção, mas ainda entende que as pessoas podem ter se sentindo feridas, né? E se desculpou. Desculpa. Será que você pode repetir brevemente a primeira resposta? Não sei se tem como ele resumir muito brevemente, porque a gente teve um problema de conexão e caiu algumas vezes durante. A gente tentou retomar, mas em alguns trechos se perdeu um pouco a fala. To say again the first response because you missed I see. because of the You can internet connection. yeah, Summarize. summarize.
Então, a primeira parte da resposta que o Geshe-la deu, resumindo um pouco, porque a conexão caiu, né? Então, primeiro, o Geshe-la agradeceu a pergunta, é muito importante, e está sendo muito difícil também para ele ver como tudo tem sido veiculado, né? Então, ele sugere que a gente leia a statement, né? A nota oficial do escritório de sua santidade, né? Porque, de uma certa maneira, existem muitas camadas que a gente pode usar para olhar para essa situação, mas uma das camadas é que existe uma diferença cultural aqui, né? E como a gente foi exposto a muitas situações de escândalos envolvendo figuras religiosas de todas as tradições, a gente pode achar que isso é uma outra situação dessas, né? Então, a sugestão do Geshe-la é que a gente olhe o que aconteceu no seu próprio contexto, né? De uma forma isolada, com o Dalai Lama, que é um líder religioso com 88 anos de idade, e durante toda essa vida dele a gente não teve notícia de nenhum caso de escândalo, de abuso, de qualquer tipo de intenção de prejudicar ninguém, né? A vida dele é uma vida de pura compaixão, de pura bondade, de pura moralidade. Então a gente precisaria olhar todo esse contexto, né? O que aconteceu nesse contexto. Mas como o Geshe-la disse, também foi uma situação pública, não foi nada escondida, porque foi filmado e colocado na internet, né, inclusive, e todas as interações do Dalai Lama são muito abertas, muito sem fingimento, né, sem defesa, muito espontâneas, né? Então, esse é o contexto que a gente poderia usar para olhar para essa situação. Thank you. Que a gente pode seguir só com uma pergunta do chat para finalizar? Pode. Então, a Iva perguntou: como possibilitar a compaixão numa sociedade que muitas vezes nos desperta a desconfiança em relação ao outro, como por exemplo com golpes, fake news, eventos negativos e semelhantes? Eu não ouvi o final, repete de novo o final para mim. Golpes, fake news. So how can we promote compassion in a society where many times we feel distrust or mistrust regarding the other person, like fake news and negative events? How can we promote compassion in this environment of lack of trust? Yeah, no, that is a real challenge today, right? Because we live in this digital age, and the information that's put out is just so, all kinds, and I heard that, today it's hard. Large number, like I heard 70%, I don't know if that's true or not, but I heard of the young generation growing, it's hard for them to know what is real and what is just opinion, just opinion and the fact. It's hard to differentiate today. But I think, this is why, we need the organizations like Pilares, and there are many organizations who are working towards positive change, and I think we need to really be wise, selective, and not just take everything that comes from the social media and everything, but finding the trusted sources, which is really important. And I think as individuals, as whoever we are, parents, teachers, social workers, it's for us also, it's important that we provide on our end also the information that is constructive, that is beneficial, that is helpful. I think it will require every one of us to be more
mindful, more proactive. I don't think that we can just leave it on the society. It will happen. That as Gandhiji has said that leadership every kind of orbit. We try to do the due diligence and then share that. We take that kind of more responsibility with ourselves. Então, essa questão, nesta era digital, né, a questão das Que horas que? 2 frases da tarde. Então, o Geshe-la houve uma pesquisa que grande parte do público jovem, talvez 70%, não consiga realmente diferenciar o que é fato e o que é opinião, o que é real e o que é opinião, né? Mas, felizmente, existem organizações como a Palas Atena e muitas outras que trabalham no sentido de produzir uma mudança positiva nesse cenário, né? Então, a gente precisa, de fato, de mais sabedoria, de mais... Nós precisamos ser mais seletivos e nós, como professores, como pais, como pessoas, nós precisamos interferir na nossa órbita, assim, né, o que está em volta de nós, em ser essa mudança também, né? Em fornecer informações que sejam úteis, que sejam benéficas, que sejam de confiança, né? E é um trabalho de todos nós prestarmos mais atenção nisso, sermos mais proativos, como disse Gandhi, que nós sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo, né? Então, todos, é um trabalho para todos nós, um trabalho que demanda diligência de todos nós. Obrigado. Finalmente. O que pudimos ter hoje, sem sombra de dúvida, não é uma palestra. Não é um encontro de nível intelectual ou cognitivo, foi o resgate de nossa humanidade. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, se torna tan especial, se torna tan único, tan transformador y tan poderoso. A gente agradece inmensamente, Geshe-la, no apenas sua generosidade para estar aqui compartilhando esta experiência tão profunda para todos nós, e, sem sombra de dúvida, também ecoando em tudo isso o Gianni, que não é uma mera tradução, simplesmente também entrar em uma reverberação existencial do que está, não é certo, sendo dito. Mas eu lembro, e me permito neste momento, não é certo, compartilhar com todos vocês
Quando o Senhor, no retiro de 10 anos atrás, falou a respeito de uma experiência que eu acredito que é extraordinária para este nosso momento, este nosso dia. E agora sim estou dando, não é certo, os direitos autorais, que às vezes nas aulas, não é certo, não dou. Está relatando uma experiência de alguém que está passando por uma porta de vai e vem, então, não é certo, se dirige para essa porta, mas há uma pessoa que está na frente. E a pessoa, não é certo, que está na frente simplesmente passa e larga a porta no nariz desta outra pessoa. E, obviamente, esta pessoa é tomada pela raiva, está tomada, não é certo, pelo desconforto, ao fim de contas, vai ir a tirar satisfação com essa pessoa. E quando vai a tirar satisfação com essa pessoa, percebe que a pessoa é cega. E esse exemplo que o Senhor, não é certo, deu naquele retiro, me acompanha toda vez que quero fazer um julgamento apressado. Porque não conheço todas as variáveis que estão em nenhum fato da vida, nem sequer nos fatos que eu mesma vivo, porque eu sou produto de uma cultura, eu sou produto de uma educação, eu sou produto de um momento histórico, eu sou produto, não é certo, das minhas relações ou da qualidade das minhas relações. Então eu aproveito esta oportunidade não apenas para agradecer o que hoje nos proporcionou, mas também aquele exemplo que me acompanha e me ajuda a não fazer julgamentos apressados. Muito obrigada, muito obrigada.